É isso, galera. Agora é a Vera, ó. O homem tá aqui, foi pro jogo, voltou. A gente estava aqui bebendo água mineral sem gás, né? Água que o passarinho não bebe. E agora vamos falar de coisa séria, vamos falar de futsal, futsal brasileiro, futsal mundial, futsal possivelmente olímpico ou não olímpico, enfim. A gente vai falar do que você quiser, você quer começar com o quê? Quer falar da tua história no futsal, você quer falar de seleção brasileira, você quer falar do mundial, você quer falar do teu curso, você quer falar do teu futuro, você quer... Deixa eu ver se eu consigo fazer assim. Não, aqui melhor, vamos lá, vamos assim mesmo. Enfim, que você... vamos pautar, você pauta aí o nosso papo. Bom, primeiro falar do esporte, né? Que uma das coisas do curso aqui que foram discutidas, estavam presentes aqui o diretor de desenvolvimento da FIFA para as Américas, mais o diretor de desenvolvimento da Conmebol. Uma das coisas tratadas aqui é o fato de os Jogos Mundiais da Juventude, de 2008 na Argentina, ter futsal. Como esse evento ele é organizado pelo Comitê Olímpico Internacional, vai ser a primeira vez que nós vamos ter o nosso esporte dentro de um evento do Comitê Olímpico Internacional. Então, fizemos um pedido formal para que essas pessoas, diretores de desenvolvimento, cuidem bem desse campeonato, que tenham realmente um cuidado especial, já que o Comitê Olímpico Internacional sinalizou que quer rejuvenescer os esportes na Olimpíada. Então, como somos um esporte, em se tratando de futsal jovem, queremos cumprir os requisitos necessários para incluir o futsal nos Jogos Olímpicos. E eu acho que esse é um grande início, uma grande oportunidade, porque os Jogos Olímpicos da Juventude são sub-18, então já teríamos assim, uma geração quase que preparada, porque o Brasil investe muito na base e no futsal. Então esse é um momento ímpar e nós não podemos desperdiçar, e a entidade maior que comanda o nosso esporte, ela precisa participar desse evento, seja organizando, seja assessorando as pessoas na Argentina, para que a gente tenha um super evento de futsal nos Jogos Mundiais da Juventude. E se isso acontecer e a gente conseguir realmente convencer também, você já está conseguindo convencer os dirigentes da FIFA, porque eu tenho ouvido bastante isso aí. Tive com 2 também lá em Bucaramanga que já me falaram muito bem e que querem apoiar e que acham importante que o Brasil tenha, não Brasil, mas enfim, a modalidade. Quando eu falo Brasil, eu falo futsal, porque a gente que realmente fez o negócio crescer. Mas você acha que nós conseguiríamos isso quando? 2024, 2028? Quando você acha que isso seria bem estruturado para a gente conseguir, desde que tenhamos aí um apoio maciço da FIFA para que o futsal nos Jogos Olímpicos da Juventude possam ser da melhor forma possível, possam ser realizados da melhor forma possível? Bom, a gente conversou sobre isso no almoço, né, Marcelo? Rejuvenescer o esporte é fazer com que as pessoas queiram assistir o tempo todo o esporte. Nós estamos com um problema com relação a isso, você sabe muito bem. Então, assim, o grupo de estudo está estudando as mudanças de regra que precisam ser aplicadas. Existem muitas sugestões no mundo para serem estudadas. Uma modificação na regra pode trazer de volta o público que a gente ao longo do tempo foi perdendo. O jogo de futsal hoje está um pouco sonolento de assistir ele todo. Claro que ele tem os seus momentos de emoção, mas a gente precisa ir modificando e modernizando a regra. Não é simplesmente mudar a regra, é modernizar a regra. Então isso tem que acontecer rapidamente para a gente tornar o nosso esporte cada vez mais atrativo. Vamos especificar isso aí, PC. A gente falou também no almoço sobre o handball, sobre aquela mudança do handball. Vamos tocar nesse ponto que eu achei muito legal. Foi muito legal a mudança de regra do handball na Olimpíada, onde o goleiro linha, ele no handball não pode mais exercer a função de goleiro. Ou seja, ele não pode entrar na área, o goleiro linha não pode entrar na área para defender. Então, a substituição tem que acontecer. Nós discutimos no almoço isso, que no futsal seria interessante, porque quando não dá tempo de efetuar a troca, quem está no gol, mesmo podendo estar dentro da área, não pode executar a função de goleiro, isso, ou seja, exatamente. Não poderia defender com as mãos, o que seria um negócio legal. Sensacional. Claro que tem que passar por evento teste, por experiência, para a gente ver se funciona. Hoje, toda e qualquer discussão de mudança de regra está voltada para o goleiro, para torná-lo eficaz, sem deixar o jogo
feio, como aconteceu aqui no Mundial já. E sempre com emoção. Claro, como aconteceu aqui no Mundial com o Guatemala, que colocou o goleiro linha e colocou um jogador lá no seu escanteio para ficar com a posse de bola e impedir a progressão do adversário somente para não sofrer gol. Então, ficou meio feio, se passou a discutir muito isso aqui em função de ter acontecido isso dentro do Campeonato do Mundo. Então, essas mudanças, elas estão em todos os setores, principalmente na área de marketing, na área de divulgação do esporte. Publicidade, claro. Então, existe uma discussão ampla sobre isso. É claro que no nosso caso específico, nós estamos passando por um momento político do país muito complicado. Um momento financeiro muito complicado. Um momento político da confederação muito complicado. Então, aos poucos, a gente precisa ir arrumando isso com calma, colocando os pés no chão, fazendo com que a entidade que comande o nosso esporte volte a ter solvência para investir na seleção brasileira, na seleção feminina, nas bases e nos eventos que sempre foram a nossa marca no futsal, bons eventos e grandes eventos. Então a gente acabou perdendo isso ao longo do tempo, não vamos nem discutir quais foram os problemas que surgiram ao longo desse tempo e das gestões anteriores. Nós temos que pautar o futsal daqui para frente, o que a gente quer daqui para frente e o que pode ser feito para ajudar. Bacana. Um assunto que me chamou a atenção também foi o seu curso. Você falou muito da estrutura que a FIFA vem querendo para o futsal de uma maneira geral, mas que é uma coisa, era pelo menos uma coisa muito metódica. E aí você já quebrou essa barreira aí, já veio de sola. E conta aí como é que você fez isso aí, que eu achei muito legal. Bom, eu estou trabalhando na Ferroviária de Araraquara, no interior de São Paulo, como coordenador metodológico, ao lado de pessoas impressionantes, com a capacidade de gestão absurda, Pedro Martins, o Roberto Braga, Milton, o próprio Piccoli, treinador da equipe profissional. Então, essa troca de informações e o que se fala sobre construção coletiva, sobre pensamento sistêmico, isso você tem que trazer para o nosso esporte, para o futsal, para você construir, respeitando estilo e história, um modelo sul-americano. Que o modelo europeu está montado. Nós, ao longo do tempo, nos isolamos. Então, cada país sul-americano hoje vive a sua realidade. E dentro desse curso da FIFA, fizemos questão de mudar um pouco a metodologia de aplicação do curso para uma construção coletiva, respeitando os momentos do jogo de futsal, estabelecendo quais seriam os comportamentos coletivos para esses momentos e os comportamentos individuais por posição. Então foi uma construção coletiva onde todos os treinadores participaram, isso foi levado para dentro da quadra e depois mostrado em vídeo com vídeos pessoais das minhas equipes que eu dirigi, para que eles vissem como pode funcionar e não é uma regra, é um pensamento aberto. Então todos saíram do curso com a cabeça um pouco mais aberta, sabendo que não é uma coisa fechada, está em desenvolvimento e a criatividade de cada um ela vai precisar ser respeitada para que essa troca de informações acrescente para mim, como feedback, e para eles em seus estados, províncias e países, treinadores de seleções, treinadores de clubes. Então, muito legal a maneira como a gente conduziu o curso, chamou a atenção das pessoas, discuti isso com o pessoal do desenvolvimento da FIFA. Então, vamos voltar a nos reunir para falar sobre isso, porque também já está no momento de se mudar o manual. Então a gente está começando a refazer esse manual e acredito que o que a gente apresentou aqui pode fazer parte disso, o que nós brasileiros, treinadores brasileiros, temos muito a ganhar com isso e é nisso que nós estamos pensando, desenvolver o esporte e principalmente dar credibilidade aos profissionais da área que trabalham, principalmente os treinadores brasileiros que são muito bons. Sensacional. Vamos dar uma moralzinha para a rapaziada que está assistindo aqui, o negócio já começou quente aqui, ó. Denis Borges, Barata, fera, sempre irmão. Luiz Carlos Quaresma, do Rio de Janeiro, é árbitro hoje, mas trabalhou muito tempo na imprensa também. Toninho, ele está hoje em Brasília. Fininho, monstro, né? Monstro sagrado. Maurição é treinador de futebol, já fala aqui, ó, reverência a um dos melhores do mundo. Para mim é o melhor. Eu sempre falo isso, eu não estou rasgando, você sabe disso. Enfim, o Futset está fazendo um trabalho bacana. O Leonardo, um amigo meu, fera também. O Denis, acho importante, mesmo que ações concretas sejam realizadas para o futsal se tornar olímpico, porque ainda
que hoje não trabalhe nesse esporte, ele já trabalhou, sempre vi muita reclamação e muita cobrança nas ações. É por aí. Vamos lá. Banana também está aqui presente. Okay. A gente ainda está tarde, mas com certeza muita gente vai entrar ao longo do dia, né? Amanhã o PC viaja cedo, mas a gente não podia deixar de gravar aqui. PC, olha, aqui do Japão, ó, Delemos, me mandou uma prancheta bacana pra caramba. Faz uma pro PC também, pô, tem que fazer uma pra ele. Não esquece dele não, hein, pô. Ele tá no futebol ali, tá na gerência, mas daqui a pouco, eu tenho certeza que ele daqui a pouco tá de volta aí para nossa grande modalidade. PC, eu queria que você falasse agora, por favor, da novidade que você tem para trazer. É uma coisa, é uma bomba, é em primeira mão que ele vai falar. Se a gente de repente conseguir uma entrevista amanhã, depois que ele chegar no Rio, algumas pessoas já me procuraram lá da TV para conversar com você, mas eu vou receber essa informação, eu vou passar essa informação para vocês. Na realidade o PC vai passar em primeira mão e eu acho que vai ser a melhor coisa possível para os profissionais da nossa modalidade e de algumas outras modalidades. Por favor. Bom, os profissionais, treinadores, tanto do futebol como do futsal, têm tido muita dificuldade de trabalhar fora do país. A gente sabe que os países europeus trabalham muito bem esse item, exportar os seus profissionais. Nós temos muita dificuldade e uma das dificuldades sempre foi a licença para os treinadores. E agora vamos ter, por conta da Conmebol, estabelecer um parâmetro de licença para o futebol, encampando o futsal e o futebol de praia. Então, essa primeira reunião já deve acontecer em Assunção, em outubro, eu devo estar, para que a licença para treinar equipes de futsal, de futebol de praia e de futebol seja colocada em prática dentro da entidade maior, que é a Conmebol. Com chancela da FIFA. Com chancela da FIFA, mas o principal, num espaço de 1 a 2 anos, a covalidação com a UEFA. Já empata, para explicar para a rapaziada aqui, claro, de uma forma mais tranquila, que nem todo mundo é da nossa modalidade, mas está acompanhando. Na Espanha, principalmente, na Europa de uma maneira geral, a UEFA comanda bem ali a estrutura e eles são muito unidos, né? E eles têm um curso em 3 níveis, não é isso? Nível A, nível B e nível C. E no Brasil, muitos profissionais estão deixando de trabalhar em outros países, em outros centros, Emirados Árabes, enfim, no mundo árabe de uma maneira geral, na Ásia, e os espanhóis estão conseguindo muito mais espaço porque eles têm o curso promovido pela UEFA, ou pelo menos em algumas universidades e federações que podem, que tem a chancela da UEFA para fazer, e nós nunca tivemos essa possibilidade. Então, o Brasil é 7 vezes campeão do mundo, tem treinadores de muita competência, mas os treinadores estão perdendo espaço para os espanhóis porque eles têm o curso e nós não temos o curso. Então, o PC conseguiu aí esse grande feito, essa grande notícia para todos os profissionais. Nós vamos ter, junto à Conmebol, né, esse curso que vai ser ministrado pelo PC. Aí você explica tecnicamente agora, por favor. Não vai ser ministrado por mim. É que essa reunião é para saber como nós vamos credenciar as universidades. Sim. Certo? É para cumprir o conteúdo programático, para estabelecer os prazos. E que universidades serão essas também? Exatamente isso. E isso tudo vai passar depois pelo crivo da Conmebol para ver se aceitam ou não que essa universidade faça o curso, que possa ser emitido o certificado. A licença, que normalmente será emitida por cada confederação, no nosso caso a CBF, mas essa licença emitida pela CBF já convalidada automaticamente pela Conmebol, porque o conteúdo vai ser o mesmo. Cada país vai ter a sua estrutura, mas o conteúdo vai ser basicamente o mesmo para atender às necessidades de convalidação com a Europa. Sim. Europa, cada entidade tem a sua forma também. A Federação Portuguesa, a Espanhola, a Real, eles emitem a licença e essas licenças são reconhecidas pela entidade maior, que é a UEFA. Sim. Então, são licenças que precisam ser renovadas de tempos em tempos e todos os treinadores precisam renovar. Então, nós está se começando a fazer um trabalho extremamente sério, claro que é embrionário, mas já vai acontecer. Por quê? Porque é uma determinação do setor de desenvolvimento. Então, tanto o setor de desenvolvimento, conversei com você, que eu me encontrei aqui com o Gonçalo, que é o diretor de desenvolvimento da Conmebol, estava aqui o Gregory, que é o diretor da FIFA de desenvolvimento para as Américas,
Então essas conversas elas evoluíram muito rapidamente. É claro que agora as reuniões passam a acontecer e dentro dessas reuniões, uma marcada é outubro em Assunção, e eles já me comunicaram que eu vou estar justamente para a gente já avançar nesse estágio, determinar como vai funcionar o mecanismo de credenciamento das instituições, que instituições, no caso do Brasil é mais complicado, que é um país continental, precisa se fazer um estudo muito amplo das universidades, da qualidade, exatamente isso, estrutura também de cada uma delas. Esse é um momento de mudança, e mudança tem a ver com credibilidade. Sim, então, sim. Nós precisamos atacar esse problema, resolver esse problema, tendo por trás entidades, universidades de muita credibilidade nos seus estados e nas suas regiões. Então, é um momento ímpar, as coisas estão acontecendo, nós temos que aproveitar esses momentos de mudança, e você sabe que a FIFA vive um momento de mudança. Claro, um momento político sério. É exatamente isso, de readaptação, de recolocação, de reajuste do seu organograma. Então, tudo isso está acontecendo e as coisas estão evoluindo para se tornarem realmente coisas muito sérias e muito controladas. Então, eu me sinto orgulhoso de estar participando desse momento. E foi uma coisa que foi acontecendo naturalmente, e agora, em eu estando aqui, e essa coincidência foi muito boa, que acabou reunindo todas essas pessoas num lugar só, e começamos a conversar sobre tudo isso. Já estava evoluído esse assunto quando se colocou que o futsal e o futebol de praia vão fazer parte do projeto. Então, muito legal para a gente, vamos ver como que a gente consegue, e já se estipulou um prazo, em teoria, de 2021, para que todos os profissionais tenham a licença para poder trabalhar. A licença A. A licença A. Claro que, por isso que eu estou dizendo nessa reunião, o credenciamento dos primeiros, os que já estão em atividade, os que têm notório saber, então tudo isso tem que ser feito com critérios estabelecidos pelas entidades. Sim. No nosso caso, a Conmebol, baseado no modelo europeu. Sim. Se está procurando convalidação, tem que ser baseado nisso. Então, o início, como eu te disse, é embrionário, é um estudo, mas as coisas estão andando rápido. E você acha que em quanto tempo, mais ou menos, a gente tem isso efetivamente funcionando? O que nos foi passado é que até a metade do ano que vem isso tem que estar em ebulição. Então, é claro que você sabe que até o final desse ano a FIFA deve fechar o seu organograma. Tem que fechar o budget também? Claro, enfim. Os seus diretores, os novos dirigentes, quem vai comandar o que em cada área, em cada continente. É uma entidade que tem 206 entidades membros, 206 países. Então é muito complicado gerir isso. Mas as pessoas estão trabalhando bem, não é a nossa área, eles que estão vendo como isso vai funcionar. Nós temos que nos preocupar com a nossa região, Sul-América. Coisas boas vão acontecer. O próprio Gonçalo disse que ele quer muitas competições de futebol de areia e de futsal ano que vem dentro da Conmebol. Já existe um estudo para ampliar a Libertadores no modelo que se tem hoje para o futebol, com mais equipes, com jogos de volta, tentando uma condição financeira melhor, até porque essas entidades têm uma quantia de dinheiro da FIFA para desenvolvimento anual. Então, tudo isso depende de você apresentar um projeto sério, correto, para eles analisarem, aprovarem ou não. Sim. Então, tudo isso está acontecendo agora. As solicitações começam a chegar dentro da entidade, que é a Conmebol, e uma das solicitações vai ser essa, com certeza. E uma vez isso sendo... deixa eu botar um pouquinho de... Deixa eu pegar a carga aqui. Deixa eu botar isso aqui para a gente poder não perder a entrevista. Opa, cadê? Tá aqui. Vamos lá. Não tem problema não, isso aqui a gente... Ao vivo é assim. Então, uma vez tendo essa aprovação, a credibilidade vem, a TV vem com força, e evidentemente patrocinadores, publicidade, o marketing, toda essa engrenagem acontece, e a gente vai ter cada vez mais uma estrutura que a gente merece ter, né? Que a gente está há tanto tempo esperando, que a gente já poderia ter há muito tempo, com todos esses desmandos que a gente teve ao longo desse tempo todo, um absurdo que aconteceu no futsal brasileiro, com tantos clubes quebrando, com tantas pessoas, tantos profissionais sendo prejudicados, e agora a gente vai ter a possibilidade de trazer para todo mundo aí
cursos, os profissionais vão ter a credibilidade de novo, o Brasil vai voltar a ter os grandes profissionais trabalhando fora. E aí, cara, a gente tem que te agradecer muito por essa força que você sempre dá, porque você bota o pé na porta mesmo e vai quebrando essas barreiras todas. Inclusive, eu estive aqui com o Lozano, falando sobre a necessidade de a gente ser ajudado por eles. Disse a ele que a liga mais organizada que nós temos no país hoje é a Paulista, presidida pelo Laércio. O Laércio vai estar aqui, já estão agendando uma reunião, se comprometeram para que ele possa nos ajudar, principalmente nesse momento a Liga Paulista, porque ela começou de maneira certa. Não estou dizendo que a Liga Brasileira, isso não é problema meu, estou dizendo que eu conheço o Laércio e conheço o modelo como foi montado a Liga Paulista. Grande dirigente, e aí a gente honesto. Como a gente está precisando de credibilidade, então ele vai estar aqui, vai se reunir com o Lozano, o que for preciso ele se prontificou a ajudar, principalmente para estruturar essa parte de apresentar para as empresas um modelo que não é um modelo do passado. Hoje as pessoas estão fugindo do futsal, você sabe muito bem disso, os empresários estão fugindo em função de não ter transparência. Então é importante que a transparência esteja presente, que eles entendam que existe um plano para o esporte. Se você não tiver um plano para o esporte, um plano para a sua liga, um plano para o seu clube, você não vai mais conseguir captar nada. Então, importante isso, que tenhamos, todos juntos, um plano para o nosso esporte no Brasil, um plano de recuperação. Esse plano de recuperação passa por recuperar a imagem do esporte. Um pouco arranhada pelos desmandos de gestões anteriores, mas que pode ser recuperado sim, que tem muita gente boa querendo te ajudar, muita gente boa trabalhando em prol do futsal e que às vezes é colocada de lado em função do corporativismo, das pessoas não quererem, vamos dizer assim, largar o osso. Do egoísmo mesmo. Exatamente isso. Então, estamos assim no fundo do poço, só que você sabe muito bem que não tem fundo, né? Se você não se amarrar rapidamente e se puxar para se unir, né? Claro, exatamente. Então, estamos num momento delicado, mas é possível, com um plano para o esporte, a gente rejuvenescer o esporte. Passa pelo que a gente conversou anteriormente, sobre regra, sobre estabelecer as licenças para os treinadores. Entretenimento dentro do jogo. Durante o jogo. Manutenção de audiência. Buscar a manutenção de audiência dentro... das características técnicas do jogo, da estrutura do jogo, da regra do jogo, de todo o conjunto. E principalmente, né, a televisão não suporta mais ginásio vazio. Então hoje tivemos a oportunidade de ver o time da casa aqui com quase 10 mil pessoas dentro do ginásio, o time colombiano sofrendo para vencer o Panamá. Um jogo muito legal de assistir em função disso, das pessoas estarem se divertindo com o esporte. É isso. Então, todo mundo estava se divertindo, a plateia, os jogadores sofreram os derrotados, vibraram os vencedores, mas foi um jogo que deu para assistir o jogo todo. O jogo inteiro foi emocionante. Tem que ficar preso ali. Exatamente. É como eu costumo dizer, a gente já teve a oportunidade de conversar sobre isso, e as pessoas que assistiram algumas vezes as minhas palestras, enfim, eu tive a oportunidade de falar no curso que você fez junto com a USP, né, e a Liga Paulista, lá na USP, que se a gente não cuidar com esse carinho da nossa modalidade, é muito simples. Uma pessoa hoje tem 150 opções de canal, né? Ele está com controle remoto, ele quer ver um bom jogo de futsal. E se o jogo está amarrado, ele vai trocar. Né? Ele tem, além desses 150 canais, além de filmes, novelas, etc., ele tem a esposa dele querendo atenção, ele tem a família dele querendo atenção, e ele tem, se não tiver ninguém em casa, ele tem mais de 200 aplicativos para ele correr atrás. Então, se a gente não cuidar do entretenimento do jogo, de tudo isso que você falou também, a gente vai perder o tempo todo. Então a gente tem que estar unido. Não é só, no meu caso, eu falo muito, eu não estou lá comentando o jogo para 500 pessoas, eu estou comentando o jogo para 5 milhões de pessoas, que tem que ter esse sentido de entretenimento. É uma venda, a gente está vendendo a nossa modalidade e tem que vender bem. Mas para vender bem, o produto tem que ser bom, senão eu sou mentiroso, né? E se as pessoas estão vendo que o produto não está bom, é óbvio que elas vão trocar. Elas vão fugir, eu não posso mentir. E a nossa preocupação, e a preocupação minha e das pessoas que estão ao meu redor, por exemplo, o Clóvis Tramontina, que investe na sua equipe há 40 anos. Ele tem uma equipe de futsal há 40 anos.
E a gente não pode ver, e eu tive a oportunidade de estar dentro do escritório dele, ele me recebeu junto com o Marquinhos, ex-jogador. Tivemos uma conversa muito bacana sobre a recuperação do nosso esporte, e você sente ele triste. Minha preocupação é essa. Um cara que adora o futsal, que há 40 anos investe no futsal, está triste com a situação e o momento da equipe, do futsal atual. Assim como já o Enzo da Intel, Enzo pode se entristecer com esses momentos. E os investidores todos se afastarem. Então, minha preocupação é que temos grandes equipes muito tradicionais, e, queira ou não, esse tipo de coisa que vem acontecendo vai tirando aquela satisfação de seguir investindo e tendo uma equipe dentro da sua cidade. Tu sabe muito bem que Carlos Barbosa respira futsal. Sim. Respira futsal, sempre foi assim. E a gente percebe que isso, vai acabando, vai morrendo. Eu fui adversário pela UBRA fizemos clássicos memoráveis, sabe? Ginásios lotados, impressionante a rivalidade que existia, mas era uma rivalidade sana, uma coisa bacana pra caramba, e o respeito sempre esteve presente. Por quê? Porque o esporte estava por em cima disso. Então hoje a gente não está enxergando muito bem assim, o esporte está sofrendo, e a gente precisa fazer alguma coisa para recuperar isso, sob pena de a gente ter o nosso futsal ainda pior no prazo de 3 ou 4 anos. A gente vai tentar, você sabe, a gente está buscando isso aí o tempo todo, vai ter o nosso fórum lá, eu nunca digo que é meu, porque eu só estou ali coordenando, e te agradeço pela rápida, na hora que eu te liguei, você já falou, não, tô dentro, se é isso aí. E tem o Douglas Caetano, que é um parceiro nosso da tecnologia, o Laércio vai estar lá também, um cara que eu confio muito, o Palinha vai estar lá falando pela liga, e a gente tem que receber todo mundo muito bem, de todas as áreas, a gente tem que confrontar ideias para a gente chegar no denominador comum. A gente vai ter o Bernardo Cacheta da CBFS, do marketing da Confederação, enfim, Ney Pereira vai estar, o Sidão vai estar, são campeões, Marquinhos Xavier vai estar, o André Bier, convidei para ele fazer, trabalhou contigo muito tempo e faz um trabalho de transição muito boa da base para a equipe adulta, enfim, vai ser um curso, quer dizer, na realidade um fórum, e nós vamos discutir também sobre vários assuntos que não estão na pauta, quer dizer, cada um vai falar sobre a sua matéria diretamente, como se fosse uma aula mesmo, né? Na realidade é um bate-papo, mas depois nós vamos fazer 2 mesas redondas, uma a cada dia, com 5 ou 6 palestrantes, além do palestrante internacional, além de alguém do Ministério do Esporte também, para ajudar os clubes na captação de verba. Tem muita coisa que muita gente não sabe em gestão aí, que pode ser captado, e as pessoas não têm muita ideia do que seja uma lei de incentivo ao esporte, ou no seu próprio estado ter uma lei de incentivo estadual pelo ICMS, que pode ser usado também, ou Siconv para a base, que são sistemas de convênio, e, enfim, que podem resolver muita coisa, que podem ajudar numa estrutura. Então a gente vai estar fazendo esse trabalho todo aí, e nós vamos discutir bastante sobre muita coisa, e a gente espera ser um pontapé também para que o futsal no Brasil, de uma forma geral, cresça bastante. E já acrescentando, nessa reunião que deve acontecer na Conmebol, nós vamos apresentar, por intermédio da Federação Uruguaia, um projeto para o primeiro seminário de treinadores da América do Sul, a se realizar e organizado pela Conmebol, de treinadores de clubes e seleções. Queremos reunir todos os treinadores de clubes e seleções para uma ampla discussão sobre o futsal sul-americano. Não podemos só discutir, fechar as portas, discutir internamente. Nós temos que discutir o futsal sul-americano, até porque nos foi tirado uma vaga, já do Mundial. Temos 3 seleções aqui e mais a Colômbia. No Mundial 2008 no Brasil, nós tínhamos 6 seleções sul-americanas. As 4 vagas e meia. O Brasil era sede e teve uma seleção que foi disputar um ida e volta para classificar. Então, de 6, aqui você tem 3 que se classificaram, mais a Colômbia, que é sede, correndo o risco de próximo Mundial fora do continente você ter só 3 seleções. Então, discutir amplamente o momento para a gente estar juntos com as seleções e equipes sul-americanas. Por isso, o grande envolvimento de todos para a gente melhorar a Libertadores, o Campeonato Continental de Clubes, para que esse intercâmbio seja mais amplo, seja, claro, feito um estudo de custos, porque a situação não está fácil para ninguém, mas o principal, o interesse da entidade em fazer tudo isso. Então, a gente percebe hoje o quanto a Conmebol
ela está pronta para executar na figura dos novos dirigentes que estão chegando para cuidar disso lá, principalmente do futsal e do futebol de praia. Então são coisas muito legais acontecendo e a gente conversou hoje muito sobre isso. O nosso esporte precisa de ajuda, mas ele só será ajudado se as pessoas certas conversarem com as pessoas certas. Então nós temos que nos aproximar dos empresários com documentos e com plano. Não adianta sentar na mesa do planejamento estratégico, planejamento de ação. Isso. E a médio e longo prazo. Tem que ser um planejamento para 2 mundiais, para 8 anos ou 10 anos. Então o importante é que isso aconteça o mais rápido possível, para a gente ter de volta o que a gente sempre teve. As nossas datas na televisão e o interesse de empresas privadas e estatais nesse esporte que é genuinamente nosso, brasileiro. Você falou muito bem agora sobre o aspecto sul-americano, dos treinadores estarem sempre... A gente está aqui no hotel e o Congresso, a gente nem falou sobre isso. Os treinadores todos da América do Sul, os treinadores dos países que não se classificaram, estiveram aqui, além de vários colombianos também. Por que isso não acontece no Brasil? Eu sei a resposta, mas eu queria que você falasse sobre isso. Por que você, Miltinho, que está aqui, daqui a pouco eu vou dar uma moral para todo mundo que está assistindo aqui, só aqui já tem Miltinho, grande irmão, grande parceiro, Fabinho Gomes, que é treinador lá hoje é treinador do Marreco, e o Gé também falou aqui, daqui a pouco eu vou ler o que o Gé falou para você aqui também. Obrigado pela participação de todos, o PC é um personagem ímpar, mas você, Miltinho, lá atrás, quando você era da Ubra, Miltinho do Atlético ou do Minas, não lembro bem, vocês trocavam arquivos de treinamento, enfim, vocês abriam todo o trabalho, um de defesa, o outro de ataque. Por que isso não acontece mais no Brasil? Por que existe vaidade? Por que isso não acontece para que a gente tenha uma filosofia do jogo, com todo mundo passando um pouquinho do seu trabalho para o engrandecimento geral? Eu e o Miltinho somos amigos há muitos anos, então naquele momento que a gente se encontrou foi o ápice das nossas carreiras, no momento em que a gente percebeu as dificuldades que tinha. Eu com defesa e ele com ataque. Então a gente resolveu abrir tudo que a gente tinha. E a gente passou a se enfrentar baseado nisso, baseado no que eu estava aprendendo do trabalho dele de defesa e do que ele estava utilizando ou não e aprendendo do meu trabalho de ataque. Quando a gente juntou tudo isso, a gente se autocompletou. Então, assim, a amizade vem por em cima disso, claro, mas a gente se autocompletou porque a gente passou a desenvolver muitas coisas em função dessa troca de informações. E é claro que depois eu dirigi a seleção brasileira por 4 anos e a gente não conseguiu mais cruzar esses dados. Por quê? Porque na seleção você não consegue mais ter o dia a dia. Quando eu cheguei no Corinthians, comecei a reconstruir isso lá. A distância talvez tenha nos atrapalhado, mas hoje talvez as pessoas não consigam entender, e isso eu tenho feito nesses cursos, em todos os cursos que eu dou, que eu mostro toda a construção coletiva, passo a passo, onde nasceu, em que passo ela chegou, em que pé ela chegou, e aonde ela pode chegar, tornando sempre isso aberto e dizendo que não é uma verdade absoluta, é uma sugestão. Então, curso é sugestão. O cara não pode mais anotar e falar assim, isso aqui é o ideal. Não. Claro. Porque cada um tem a sua realidade de jogadores, de estado. De nomenclatura. E você tem que respeitar isso. Então, essa troca de informação ela tem que acontecer muito mais vezes. E a gente fala sobre isso muito, o europeu faz muito isso. Que são os clinics. Tá? Sim, nós não fazemos os camps, clinics. Então, a gente não faz os clinics para trocar informação. Aqui se faz pré-temporada para vender. Os caras fazem pré-temporada e vendem a pré-temporada. O cara vai lá, toma um trago de noite, assiste uma palestra, tem uma semana de treino e paga. Entendeu? Não? Mas não é um clinic, como você vê na Europa, com 3 treinadores que se enfrentam dando treino toda semana. Então eu vou lá e digo, meu trabalho é esse. Vai o outro e fala assim, não, o meu é esse, eu não concordo. E essa discussão, esse debate, ele se torna não só acalorado, mas de acréscimo de informação para quem está assistindo o curso. Claro. Então hoje... É o que eu chamo de humildade sem modéstia. Se você não ir para o debate, se você se fechar no seu trabalho achando que ele é absoluto, único, vai ter problema.
Então é isso que a gente sempre procurou fazer, eu e o Miltinho. Claro que eu acabei me afastando um pouco e agora estou um pouco mais afastado ainda, mas era uma coisa muito legal que eu quero voltar a fazer, que é justamente porque o nosso esporte, ele se tornou extremamente individualista. O rosto das equipes brasileiras ele é um só, e eu já escutei muito pessoas dizerem que não existe nada de novo fora do país, e é um engano muito grande. Por quê? Porque os grandes centros têm treinamento esportivo sensacional. Sim. E eu tive o prazer, como eu te disse já, de viajar muito e conhecer Holanda, Bélgica, Espanha, Alemanha, na área de treinamento esportivo. E como o futsal ele está chegando quase, não como uma unanimidade, mas como um primeiro reconhecimento de ferramenta formadora, a gente precisa nos aproximar disso, da área do treinamento esportivo. Então a gente vê hoje o Brasil, novamente vou usar a mesma palavra, sofrendo no futsal, justamente por isso. Porque cada um faz o seu trabalho, dá os seus cursinhos, cobra o seu dinheirinho e não existe um enfrentamento numa semana. Que, aliás, é uma coisa que eu e o Laércio estamos programando a primeira semana de treinamento prático. Sem aula teórica, com 2 ou 3 ou 4 treinadores se enfrentando, dando treino uma semana inteira. O que vai ser para os participantes uma coisa legal para caramba. Claro, claro. E se enfrentar realmente. Por quê? Porque a gente quer culminar isso com um jogo. Porque assim, cada 2 treinadores vai treinar durante a semana uma equipe. E na sexta ou no sábado nós vamos fazer essas equipes se enfrentarem. Dentro do que a gente imagina. Tudo que a gente treinou se enfrentar num jogo amistoso, mas um jogo arbitrado com os participantes do curso na arquibancada, que é o que a gente fala sobre pensamento sistêmico, sobre você construir coletivamente, sobre você estabelecer os comportamentos. Isso é fundamental para a gente estabelecer. Então, acho que essa evolução a gente deixou um pouquinho de lado. A gente está vivendo os momentos dos campeonatos, todo mundo, claro, querendo ser campeão, o que é ótimo, somos muito competitivos nessa área, mas a gente está deixando um pouco de lado, juntar tudo isso para discutir. Que era uma coisa que, lembra que a gente conversava sobre a Taça Brasil, Master de Clubes, Circuito Nacional, juntava 12 equipes, toda noite juntava 6, 7, 8 treinadores sentados num restaurante. Sim. Falando sobre futsal. Sim. Isso se perdeu. Lá em 2001 eu fui a primeira vez, não conhecia quase ninguém, porque eu tinha morado no Japão. Lembra vocês disso? Me chamaram para trocar uma ideia. Senta aqui para escutar. Senta aqui, vamos ouvir aqui, é isso aí. Isso acontecia, hoje não acontece mais. Então assim, não é romantismo, não, é fundamental, troca de informação. A informação hoje ela está presente na internet pra caramba, mas as pessoas deixaram de conversar. Então hoje me incomoda muito o e-mail de meio metro, né? Que você está sentado numa sala, você pede uma coisa para o companheiro e ele fala assim, ó, tô mandando pro seu e-mail. Pô, tira a bunda da cadeira, vamos conversar. Isso. Então, tira a bunda da cadeira e faça. O que nós estamos em dívida com nós mesmos no esporte, no futsal, e é claro que eu me incluo nisso, é isso. É o isolamento. Então, tentar montar um plano de ação, um plano estratégico, terminar com esse isolamento entre os treinadores. Nós precisamos de um encontro amplo para debater isso. Caso todo esse programa de licenças esteja encaminhado para que a gente consiga beneficiar todo mundo, não beneficiar uma pessoa só, não se fazer a coisa separada pelos estados, absolutamente. Então, fazer uma coisa para o esporte. Quem quiser ajudar o esporte vai estar dentro. Quem não quiser, não vai estar. Quem estiver pensando sozinho, vai continuar sozinho. Então, nós queremos hoje isso, tentar juntar todas as forças. O futsal hoje ele está no seu limite máximo de aceitação. Você trabalha na televisão, sabe muito bem disso. Nós precisamos do nosso esporte, resgatar o nosso esporte e oferecer para o seu canal um produto que é sensacional, e você sabe disso. Claro. Os investidores sabem que o produto é muito bom, mas um plano de ação desse produto para que a gente tenha de volta aquele telespectador que parou de ver futsal. Sim. Eu até preciso falar isso, né? Eu sou muito grato ao Sport TV, eu não precisava vangloriar isso, mas é importante. Eu estou aqui na Colômbia, a nossa equipe tem 7 profissionais trabalhando. A gente não trabalha só nos eventos, a gente trabalha, o de PC viu aqui, que a gente ia fazer essa entrevista 1h30 da tarde, a gente teve que entrar umas 3 ou 4 vezes durante a programação, então ninguém para aqui.
aí no Brasil quase 2 da manhã e a gente está aqui conversando ainda pelo bem da modalidade. Então, assim, o Sport TV acredita muito no futsal. Futsal não é um esporte olímpico, isso é uma barreira muito grande para qualquer grade de programação, mas a gente consegue ter uma grade ativa e está transmitindo a maior parte dos jogos aí do Mundial. Enfim, o apoio é muito grande, mas o que o PC falou é fundamental. É preciso que todos tenhamos a tranquilidade e a humildade de entender que separados a coisa não vai andar da maneira correta. Se a gente não se unir, realmente vai ficar muito difícil, e apresentar esse plano de ação, esse planejamento estratégico de um tempo maior, né, um plano maior para 2 ciclos mundiais, para que a gente possa aí ter realmente uma apresentação de verdade, chegar de smoking num encontro, né? Não dá para chegar de bermuda e chinelo para conversar com quem está mandando na brincadeira. É que a gente até sempre brincou com isso, que o europeu usa terno e gravata nos jogos, aqui no Mundial alguns estão usando, outros não usam não. Mas assim, tratar o esporte com o respeito que ele merece. Sim. A gente, como eu te disse, eu me incluo, a gente passou a desrespeitar o nosso esporte. Isso baseado, claro, no que aconteceu de cima para baixo nos últimos 10 anos, e nós não podemos simplesmente aceitar esse desrespeito. Então, acredito que esse é o nosso momento. Temos que estar presentes nas decisões, sejam elas institucionais ou não. Temos que estar presentes nas discussões, nos debates do esporte. E o principal, esses debates precisam gerar um plano. Gerando um plano de ação, tudo vai ficar mais simples, porque você não vai mais pedir um patrocínio de um ano. Você vai ter condição, pelo bem da modalidade e pelo produto que de, com o seu plano, pedir uma parceria de 4 anos, um ciclo de mundial. A exemplo de que os outros esportes conseguem fazer. Porque senão, passa ano, entra ano, você vai estar à mercê de renovar ou não, e isso é um problema muito grave para nós, que precisamos de perenidade para executar esse plano. Recuperar o nosso esporte, depois de ter perdido seu treinamento, depois de ter perdido tudo, vai ser muito difícil. Mas a gente sabe que existem pessoas querendo ajudar, que nos procuram e dizem o seguinte, enquanto tiver assim, nós não vamos. Depois nós podemos começar. Então nós, e temos que incluir treinadores e dirigentes, somos depois. Esse depois precisa sentar numa mesa, debater isso, para a gente resolver isso de uma vez por todas. Eu ainda, dentro do que você falou, eu sou um cara muito otimista. Eu acho que não só a gente vai conseguir, porque eu tenho certeza que todo mundo está ligado aqui, quem não está ligado vai estar, quer o bem da modalidade. Não é possível que não queira. Então, se esse plano der certo, se a gente conseguir reestruturar aí a nossa modalidade, eu acho que a gente não vai buscar as empresas vão nos buscar, porque eles já sabem o valor que nós temos. Então, o que precisa ser resgatado é a credibilidade. Então, a palavra que você usou é a palavra perfeita. No momento em que as pessoas certas estiverem nos lugares certos, no comando certo, na sua área e não na área dos outros, cada um sabendo exatamente o que tem que ser feito, eu acho que a gente vai embora, a gente consegue desenvolver. PC, vamos dar uma moralzinha aqui para a rapaziada que está te curtindo aqui. Não, a gente já falou do Miltinho, nem precisa, um monstro, parceiro. Fabinho tá lá. Olha o Jack, Se alguém me perguntasse, depois do final da minha carreira, Jé, o que faltou para você no futsal? Eu diria, trabalhar com você, PC. Com certeza eu teria sido um pivô e um jogador muito melhor. Obrigado, Jé. Porra, maneiro demais, hein? Como é bom e gratificante escutar esse monstro do futsal. PC, como ele faz falta no banco de reservas. Irmão dele, Márcio, foi ídolo do futsal da minha cidade, Bebedouro. Abraço a vocês dois. Valeu, Fabinho. Maravilha, tamo junto aí. Vamos continuar aqui. Vamos continuar, daqui a pouco a rapaziada já tá com sono, mas amanhã pode ter certeza que vai todo mundo escrever aqui, vai todo mundo bombar aí. Já falamos do seu curso, já falamos da estrutura do nosso futsal. Como é que está o PC hoje? O que o PC pensa? O que o PC pretende fazer? Como é que está teu trabalho na Ferroviária? Fala de você, fala do teu momento. Bom, a exemplo do que falamos aqui do futsal, a Ferroviária tem um plano estratégico
não só interessante, mas muito bem organizado. As pessoas certas estão no lugar certo. Citei o Pedro Martins, que é funcionário do Atlético Paranaense, o CEO da Ferroviária, mais o Roberto Braga, que é o coordenador de base, eu sou o coordenador metodológico, mais uma equipe muito grande, Milton e os treinadores, construindo o modelo ferroviário. Está se resgatando um pouco da história da Ferroviária. Ferroviária, dos funcionários da Estrada de Ferro Araraquara, isso se perdeu ao longo do tempo. Esse projeto ele é sólido porque não tem hipocrisia. A Ferroviária hoje é uma SA. Ela tem que gerar lucro. Agora, gera lucro e nós, dos nossos setores, estamos tentando fazer com que um determinado percentual volte investimento para a base. Então, a Ferroviária hoje, sub-15, sub-17, sub-20 é equipe profissional, terá 11 e 13 o ano que vem, futsal 12, sub-12 e 10 que são anos pares de São Paulo. Até o final de 17 queremos ter todas as categorias do futsal e quem sabe 2018 uma equipe adulta. Isso tudo baseado num plano, como eu disse, muito elaborado, muito estudado, de construção, que a gente está chamando de futebol combinado, que engloba lá na base, metodologia de treinamento, se estabeleceu um raio de ação, se visitou as escolas de futebol e futsal, está se visitando ainda, vai se propor um convênio, vai se fazer uma coisa super organizada com os contratos. A Ferroviária busca até o final do ano o selo de clube formador, está preenchendo os requisitos necessários para isso. Então tudo isso vem acontecendo muito rápido, porque estamos aqui até o final do ano e temos até o final do ano para estruturar isso. E o ano que vem começa com o Paulistão e a Ferroviária está na Série A1, né? Isso tudo para a base tem que estar estruturado. Então, o nosso calendário de base tem que estar pronto de 17, já pensando em 18. Então, está estabelecido lá com essas pessoas. E não podemos esquecer que hoje quem mais produz material produtivo para o futebol é a Universidade de Futebol, na figura do professor Medina e do Ricardo Tenga, perdão, me fugiu o nome. Mas é a entidade que mais produz material de qualidade, de alto nível para o futebol. Eu estou fazendo o curso de gestão técnica do futebol na Universidade de Futebol. Vamos receber a visita de pessoas lá para conhecer a nossa estrutura. Então hoje eu vivo esse momento, um momento de construção, um momento de conhecer esse novo mundo, que era o meu mundo anterior ao futsal. Pouca gente sabe disso. Né? Fui atleta profissional de futebol. Seleção brasileira. Claro, de juniores, até 24, 25 anos. Então, estou só me reaproximando, me encontrando nesse momento, nessa área. E é claro que tenho sido muito procurado pelo pessoal do futsal e não deixei de lado nunca. Continuo como instrutor da FIFA, continuo tentando criar as coisas para mim poder desenvolver a nossa área em conjunto com o futebol. E aquilo que eu te expliquei, que queremos para o início do ano que vem ou até o final do ano que vem os festivais de progressão com o estabelecimento do currículo de competências para treinar cada idade, englobando o futebol de 3 contra 3, futebol de 5, que é o futsal, depois o futsal de grama sintética, depois o futebol de 7. Progressão até o 11. Então é uma coisa muito legal que a gente está montando. Existe um estudo sobre isso já, as pessoas certas estão trabalhando nisso, inclusive o Wilton Santana comigo desde o início. Ele esteve aqui mais cedo, só que a gente não teve como... Mas daqui a pouco, com certeza, ele vai estar ligado aqui. Então, estamos construindo tudo isso e eu vivo esse momento. Um momento muito legal para mim. E espero que isso funcione e espero que eu continue dando a minha contribuição para o futsal, mesmo estando no futebol. Claro que a gente não sabe o que vai acontecer no dia de amanhã. Mas esse é o meu momento, é um momento muito bacana, muito tranquilo. E continuo nos bastidores falando de futsal, conversando com as pessoas do futsal, mas o que é legal é conversar com as pessoas do futebol e ver o quanto eles vivem esse momento de abertura e de debate a novas ideias, que é o momento que nós estamos buscando agora no futsal, que é o momento de abertura e debate para novas ideias, novos planos e novos projetos. Pô, sensacional. Antes da gente falar do Campeonato Mundial e da Seleção Brasileira, para a gente encerrar, queria saber quantas propostas você teve aqui para voltar para o futsal. Graças a Deus, assim, eu sempre digo... Eu não guardo dinheiro, não vou guardar segredo. Então...
Mas assim, é legal pelo respeito que as pessoas têm, né? As pessoas respeitam o trabalho, né? Quem me conhece sabe que eu sou muito seletivo com relação às pessoas que se aproximam de mim. Isso não é... Sou seletivo. Obrigado pela parte que me toca. E não é querer ser nojento, é que eu gosto de estar com pessoas que realmente desfrutem da minha companhia e eu possa desfrutar dessa companhia. Então, recebi muitas propostas, é claro, as pessoas estão me procurando, querem que eu esteja de volta, mas eu vivo ainda um outro momento, eu preciso dar uma reorganizada na minha vida. Você sabe que minha filha passou por uma cirurgia complicadíssima, a gente está saindo desse momento agora, eu e a minha mulher, minha esposa. Tenho meu filho que joga no Japão, tenho meu outro que estuda no Rio Grande do Sul. Então é um momento de reestruturação também pessoal. Então tenho boas propostas, tenho bons convites, mas por enquanto assim, vivo esse momento do futebol muito interessante, está me trazendo muita coisa nova, estou aprendendo muita coisa, voltei a estudar, então assim, está muito legal. Mas, como eu te disse, nós temos conversado muito sobre futsal, continuo lá dentro, continuo absorvendo e acompanhando passo a passo o que está acontecendo e continuo acompanhando o que está acontecendo no Campeonato do Mundo. A gente sabe que seleções tiveram preparações fantásticas. Já vamos entrar logo nesse assunto, então. Sei que o nível das equipes aumentou bastante, existe a evolução do esporte. Você vê o time do Vietnã jogar, mesmo sofrendo mais gols, já não é time para sofrer 25 gols. Uhum. Tem jogadores jogando com talento refinado, falta um pouquinho ainda. Então existe evolução, certo? E como a gente falou, o futsal brasileiro sofre, a seleção brasileira sofre esses efeitos. Talvez não tenha feito a preparação ideal, mas tem elenco, tem atletas, tem qualidade técnica, tem a sua marca, sempre vai ser um boa favorito, comissão técnica. Mas pela primeira vez a gente vê as seleções mais bem preparadas, muito mais bem preparadas. É claro que isso não as credencia a vencer o Brasil ou não. Tudo vai se definir lá dentro mesmo. A gente acredita que boas seleções chegarão. A gente ainda não está muito definido os cruzamentos, mas ser campeão é uma conspiração, sabe disso? As coisas começam a conspirar para que tudo dê certo, você acaba sendo campeão. Então a gente sabe do potencial brasileiro, sabe dos jogadores que estão ali, alguns já me procuraram, alguns já fizeram contato comigo e eu estou dizendo, gente, estou junto, estou vendo o que está acontecendo e espero que vocês seriam um empurrão a gente ser campeão mundial de novo, porque para nós que vivemos esse momento seria ótimo você ter um plano a longo prazo de ação, um planejamento estratégico sendo campeão, seria melhor. Bem melhor, claro. Então, a grande maioria dos jogadores me procurou e legal, por isso que eu te disse, né? Ser respeitado é o melhor que a gente consegue na vida, mesmo que algumas pessoas não gostem de você, mas como eu não estou procurando genro... É verdade. É isso aí. Não tem problema. É isso aí, é por aí. E que seleções você acha que tem realmente... que fizeram a diferença nessa preparação toda? Não vamos falar vamos falar do segundo escalão para cima. Eu assisti 8 jogos da seleção argentina e realmente me chama a atenção porque tem trabalho. Você percebe que tem trabalho. Você percebe que o planejamento está bem feito. E você percebe mais que o planejamento está bem feito para os jogos da juventude. E você acompanha os 4 jogos amistosos no Brasil com uma seleção extremamente jovem. E acompanha o Sul-Americano também. Então, assim, eles têm geração... Sub-17. Eles estão preparando a geração para 2018. Então, tem trabalho. Pode ser uma surpresa agradável para nós aqui, a Argentina, nesse Campeonato do Mundo. As equipes tradicionais fizeram suas preparações muito boas. Rússia muito bem preparada, Itália muito bem preparada, gostei do que vi aqui da Itália, Espanha nem se fala. Portugal sofreu uma perda importante com a lesão do Cardinal, mas fez uma preparação adequada. E outras surpresas. Gostei aqui do meu time, gostei do que vi. Azerbaijão, né, claro. Gostei do Uzbequistão, que é um treinador espanhol. Sim. Você já vê trabalho também. O Pulps. O Uzbequistão é o Pulps, que você já vê a equipe jogar bem, inclusive empatou 3-3 com a Colômbia. Vencia por 3-1 e a Colômbia só conseguiu empatar faltando 13 segundos. Então você vê evoluções de trabalho, mas acredito ainda que os favoritos são os mesmos. E é claro que a gente tem que citar o Cazaquistão, da equipe do Cacau, que como clube já venceu 2 campeonatos da Europa e como seleção busca chegar... terceiro na Europa. Claro, fazer uma campanha importante no Campeonato do Mundo.
Então, pela primeira vez, você tem o segundo escalão muito próximo do primeiro escalão, mas muito próximo. Alguém pode aprontar. Eu acho que esse ano é um ano das surpresas. Então, assim, há de se esperar muitas surpresas nesse campeonato. Posso estar enganado, mas pelo trabalho, pelos jogos que eu assisti, acredito que vamos ter surpresas. Bacana. Bom ouvir isso. PC, para encerrar, uma mensagem para todo mundo, uma mensagem para o futsal brasileiro. Muitos jogadores estão ouvindo aí, muitos treinadores, muita gente que quer confiar, que quer acreditar que a gente vai lutar mesmo, que a gente vai ter um futuro bom. A gente está num problema sério, ganhando ou não ganhando, a gente vai... Embora a gente saiba que todo mundo aqui está abraçando a seleção e tem que abraçar mesmo, não interessa quem esteja lá, é o nome do nosso futsal, é a camisa amarela, enfim, é o nosso país. Mas eu queria que você desse uma mensagem para todo mundo, uma mensagem positiva, porque eu sei que você é positivo, você é otimista também, você, mais do que otimista, você é um batalhador, você é um guerreiro na tua vida pessoal e também na tua vida profissional. Bom, não existe futsal no Brasil sem clubes, certo? Eu acho que os clubes foram colocados em segundo plano, os clubes estão sofrendo com a crise, muitos clubes ligados às prefeituras, é ano eleitoral. Isso. Então, é grave a situação dos clubes. Então, sem ajuda para os clubes, nós não vamos ter campeonato sério e não vamos ter futsal sério. Então, acho que a gente precisa rever esse sistema de franquias. Nós precisamos fazer um debate amplo sobre isso, porque não adianta eu ter franquia e não pagar jogador em dia. Então, nós precisamos do nosso Profut, nós precisamos reorganizar isso, nós temos que saber como fazê-lo, parte para o debate. Então, o grande problema do nosso esporte hoje é o isolamento. Ninguém senta para conversar amplamente sobre o que fazer. Então, esse debate, e a mensagem fica para os atletas, precisa acontecer, vamos fazer força para acontecer, e a gente sabe que os atletas hoje estão sofrendo pela falta de pagamento. Vi a situação do Jaraguá do Sul, vi a irresponsabilidade das pessoas, vi o que os caras fizeram lá com o jogador sendo despejado, com família e tudo. Um absurdo, mas que tem solução, e agora está lá o Franklin comandando tudo, e você sabe muito bem desse, junto com o Mauro, junto com um grupo de pessoas gestoras. Grupo gestor, importante, e principal, credibilidade. Isso. Então, assim, o Franklin pode ir em qualquer lugar hoje. Ele tem abertura. Pedir ou não é outra coisa, mas ele tem, como a gente fala sempre, né, cartão black. Manja ou não? O que tinha lá, meu amigo, era uma carniça horrível. Então, assim, Franklin cartão black. Nós estamos precisando de gestão assim, cartão black. Então, pode até ser um nome para o nosso projeto, né? Cartão black. Nós precisamos de credibilidade. Nós precisamos de gente comandando os clubes e o nosso esporte e o nosso campeonato com credibilidade. E credibilidade que cumpra os seus compromissos com os clubes. Os clubes não aguentam mais ficar pagando hotel, alimentação, transporte. Isso tem que ser... Taxa de transferência? Taxa de transporte. Isso não vou nem falar. Não. Senão a gente vai ficar mais 2 horas falando. Eu não vou entrar nesse assunto. Taxa de transferência eu não quero falar. Então, assim, isso é uma barbaridade. Então, nós precisamos ajudar os clubes. O jogador vai produzir, se tiver plano de vida, que a gente fala sempre isso, oportunizar estudo, oportunizar cultura para eles, oportunizar estudo para as famílias, porque o meu modelo é da Ubra. Eu tenho jogadores que as esposas se formaram na universidade. Né? Idiomas. Eu tenho jogadores que se formaram na universidade. E cito o Cirilo, o Tatu, gente que se formou, o Almir, depois teve... Muda a concepção de vida, lógico. Então, assim, o plano de vida tem que estar isso. Então, eu como clube, eu preciso oferecer isso para o atleta. Essa segurança para ele. Como, me lembro de como a Ubra fazia isso. Mas nenhum clube tem condição de fazer isso hoje, porque não tem respaldo da sua entidade que comanda o campeonato. Então, esse debate tem que acontecer e agora nós precisamos pressionar, é o momento. Vamos pressionar para discutir sobre isso. Estamos juntos. Que é justamente para a gente ter campeonato forte, jogador, formar jogadores, ter campeonato de base e o principal, nós estamos muito longe ainda do que se faz na Europa, mas estamos muito mais perto do que se imagina. Sim. Nós estamos longe do que eles fazem, mas estamos perto pela nossa realidade. Então temos uma realidade com muita base que eles não têm, com bons campeonatos de base que hoje estão quase se perdendo no tempo, sem muita importância. Reaver tudo isso, conseguir que as entidades, empresas, prefeituras, governo do estado, seja lá quem for, consigam nos olhar como nos olhavam há 20 anos atrás. É só isso que a gente está precisando. Maravilha. Gente, aplausos para esse cara aqui, ó.
Isso é brincadeira. Essa é a maior aula que a gente pode ter e eu tô feliz demais, já valeu esse campeonato todo aí. Muito obrigado aí. Quando vocês acordarem, né? Essa galera que está aqui, ó, Fabinho, o Delemos, o Manolo que entrou agora, o Gé, o Miltinho, então, o Rafael, Maurição, o Fino, o Valtinho, lá dos Estados Unidos mandando também ligado aqui na gente. Enfim, o Banana, todo mundo ligado aqui, Barata, né? Essa rapaziada toda, muito obrigado por ter ficado até tarde aqui, mas uma aula dessa aqui é imperdível. Grande abraço para vocês. A gente volta com mais informação aí. E aplausos para ele, né? Eu sei que daqui a pouco todo mundo vai mandar aí. Tamo junto. Valeu. PC, muito obrigado. Por nada. Abração para todos vocês, hein? Abração.